vez para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. E eu gostaria de, nesse momento, convidá-los para abrirmos a Bíblia em Efésios capítulo 4, versos 29 e 30. Se for possível dividir esta exposição em duas partes, eu escolhi dividi-la em torno da temática da palavra. A palavra é um termo genérico. Ela não, em si mesma, não é boa nem má. Essa atribuição é dada a quem a pronuncia. Então, dessa maneira, eu dividi em duas partes. A palavra má, no caso, pode ser de uma maneira, e a palavra boa que é de outra. Então, em Efésios 4, verso 30, nós lemos assim, 29 e 30, perdão. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, como pode estar aparecendo aí, mas unicamente a que for boa para a santificação, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A carta aos Efésios, ela, assim como várias outras, ela é uma destas que está transmitindo geralmente exortação. O que é exortação? É geralmente um conteúdo destinado a uma pessoa, um grupo de pessoas que estão precisando corrigir comportamentos e diversas outras atitudes ou pensamentos ou ideias ou posições equivocadas. Na carta anterior, como é o caso aos Gálatas, eles estavam com alguns problemas relacionados a outros evangelhos. E esses outros evangelhos seriam uma maldição na vida deles. E era algo completamente diferente do ensinamento apostólico. E aqui, aos Efésios, nós temos problemas diferentes. Inclusive, a cidade de Éfeso, a qual esta carta foi dirigida, eles estavam com problemas relacionados à bruxaria, feitiçaria, a utilização de livros de magia. E esses livros, eles foram queimados em praça pública a partir do momento em que eles chegaram à compreensão de que isto não era aquilo que se relacionava à verdade acerca de Deus. Isso nós encontramos no livro de Atos. Equivalente a, se fôssemos colocar em reais, eles queimaram 10 milhões de reais em aquisições de livros relacionados à magia ou feitiçaria. Nós poderíamos intitular o sermão desta noite justamente com esse título aí. A Bíblia fala mal. E você poderia colocar qualquer coisa aí para complementar essa frase. De pessoas, de literaturas, de grupos, de ideologias e tudo mais. E nesse sentido, eu gostaria de verificar com vocês aqui algumas implicações. Será que está passando? Tentando. Beleza. Acho que não está passando aqui. Agora foi. Então, segundo, acho que você vai ter que voltar para mim. Vou acabar passando notas. Nós temos alguns textos da Bíblia que falam a respeito do mau uso da língua. E são esses aí. Provérbios
capítulo 16, nós temos ali o perverso semeia discórdias. Essas discórdias é uma palavra substantiva. E o difamador separa os melhores amigos. Então, essas duas palavras aqui, nós percebemos a utilização que o difamador faz das palavras para semear a discórdia. Isso acontece de que maneira? Acontece através do sussurro, da conversa informal, da fofoca. E isso nós podemos acompanhar, né, na história bíblica. Acontece desde o céu. Não, olha só o que está vendo lá. Olha só o que aquela pessoa fez lá. E assim que se espalhou mentiras, calúnias e difamações sobre o caráter de Deus. Além do texto que nós lemos ali de Efésios, nós também encontramos em Tiago, capítulo 4, verso 11, a ordem que que Tiago dá para não falar mal. Não falar mal, ali no Novo Testamento, aparece como uma ordem, está um imperativo: não fale mal. Não fale mal. E dessa forma, quando se fala mal dos irmãos, né, acontece que se entristece o Espírito Santo de Deus. E ele faz, nesse caso Tiago, um paralelo com a respeito da observância da lei. Aquele que fala mal do irmão fala mal da lei. E dessa forma, aqui no Novo Testamento, falar mal da lei, quem faz isso faz propositalmente. Essa é a conjugação aqui da expressão falar mal. Falar mal propositalmente. Porque a partir do momento que nós não seguimos, por exemplo, aquela orientação de Cristo, em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, nós estamos saindo fora desse ordenário entre o ofendido e o ofensor. Se eu tenho algum problema com o Diego, com quem que eu tenho que resolver esse problema? É com ele. Agora, se eu for até outra pessoa falar desse problema que eu tenho com ele, eu estou saindo dessa ordem para resolver esse problema. E eu estou fazendo o que com o problema? Resolvendo? Estou aumentando o problema ainda mais. E dessa forma, existe a relação com a lei. Falar mal da lei. Porque quando se tem essa situação de difamar uma outra pessoa, nós estamos transgredindo o principal, ou um dos principais mandamentos da lei, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, os 6 mandamentos ali da segunda parte da lei. E a partir do momento que esses 6 ali já são pegos, já se pegam os outros primeiros 4. Porque aquele que transgride um desses mandamentos é transgressor da lei, não só de um mandamento específico. É transgressor da lei, dos 10 preceitos. Então, esses 10 preceitos, eles são considerados uma coisa só na lei geral. Segundo essa psicóloga chamada Jo Alvim, conforme a publicação de 2 de julho do ano de 2021, falar mal do outro é uma forma de projeção e, ao mesmo tempo, um mecanismo de defesa, onde atribuímos ao outro aqueles sentimentos ou comportamentos indesejáveis que não aceitamos ou que desconhecemos em nós. Assim,
o melhor é pensar que o outro está errado, porque assim, dessa maneira, não é necessário refletir sobre os próprios aspectos internos, nem sempre fáceis de encarar. Então perceba que é desconfortável. Então é mais fácil ou mais confortável pegar um atalho e considerar os defeitos alheios. E dessa forma aqui, nós teríamos a pergunta: afinal de contas, a Bíblia fala mal de algo ou de alguém? Então, nesse sentido, nós consideramos aqui que o dicionário ele acompanha de perto a definição bíblica a respeito de maledicência ou mesmo de maldizer. Ou seja, a expressão falar mal, ela tem uma conotação negativa, ao invés de positiva. É diferente de uma acusação no tribunal, como é o que acontece justamente aqui no livro do Apocalipse, quando são feitas acusações contra a meretriz, qual nós já estudamos em nossa lição da escola sabatina. Então nós temos ali uma acusação formal feita, inclusive por Jesus Cristo. Lembrando que Jesus Cristo, quando ele aparece para João em Patmos, ele aparece onde? No santuário, e ele está caminhando entre as lâmpadas que representam as igrejas. Quando ele está caminhando entre essas lâmpadas, e nesse contexto são pronunciadas ali as acusações contra cada uma das igrejas. E contra a igreja de Tiatira, que é o caso ali de Apocalipse 2:20, nós temos a acusação de Cristo. Não é uma acusação minha, não é uma acusação da Bíblia ou de quem quer que seja. Então Cristo afirma que eu tenho contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então isso aqui não é Cristo falando mal da igreja de Tiatira. Ele é acusando no tribunal, num processo de julgamento. Porque falar mal significa sussurrar aos ouvidos ali acusações caluniosas. E não é esse o caso. Afinal de contas, era real. Era isso que estava acontecendo. Era uma situação na qual a igreja estava se conformando claramente a questões mundanas, colocando contra princípios sagrados. A mesma coisa aparece no capítulo 17, verso 4. A mesma situação. Então, dessa maneira, nós não temos aqui um falar mal. Nós não temos uma fofoca. Nós temos uma acusação. Então, nós precisamos aí concluir que é necessário que tomemos cuidado com aquilo que nós pronunciamos e, principalmente, aquilo que nós atribuímos à Bíblia. Existe uma diferença entre aquilo que eu penso, que é o meu posicionamento particular, e aquilo que eu atribuo à Bíblia. Então vamos supor, a Bíblia fala mal de um determinado grupo lá da sociedade. Será que é assim mesmo? Será que essa expressão falar mal atribuída à Bíblia é apropriada para ela? Então eu preciso ver aqui. Afinal de contas, se é uma realidade, então, nesse caso, talvez a expressão esteja equivocada.
um uso incorreto de palavras. Tipo, não foi isso que eu quis dizer. Dessa forma, não, eu quis dizer outra coisa. Então, às vezes, nós entendemos uma coisa e acabamos não sabendo expressar isso corretamente em palavras. Então, dessa forma, precisamos tomar cuidado com isso. Mas também existe a possibilidade de que eu sei que a Bíblia não está falando mal dessa pessoa, desse grupo de pessoas, mas isso não me importa. Eu ainda assim atribuo essa acusação à Bíblia. E dessa forma eu acabo envolvendo a Bíblia na minha trama pessoal contra uma pessoa, ou contra um grupo de pessoas, ou contra um grupo religioso, um sistema religioso em particular. E isso é uma situação bastante perigosa, não para nós, mas porque aí nós estamos caluniando a Bíblia. E ela não se expressando dessa maneira, nós estamos fazendo o quê? Mentira. Então nós precisamos diferenciar uma acusação de um falar. No contexto de julgamento, como é o julgamento divino, não existe o falar mal. Existe uma repreensão, existe uma acusação formal, existe uma exortação, existe o convite da graça em um momento oportuno. E é justamente isso que está indicando o texto de Efésios capítulo 4, versos 29 e 30. Ao invés das palavras torpes ou sujas, ou mesmo em português ainda mais claro, inapropriadas, nós precisamos pronunciar palavras que sejam de edificação. Eu estou colocando as palavras gregas aqui justamente para nós entendermos essas relações aí entre diferentes textos aí. Por quê? O objetivo de pronunciar palavras boas é transmitir a graça de Deus àquelas pessoas que as estão ouvindo. Justamente como aparece em 1 Coríntios capítulo 14. O dom profético, ou seja, aquilo que está revelado na palavra de Deus, e aquilo que nós anunciamos, é justamente isso que vai edificar. A mesma palavra que apareceu em Efésios 4. E também exortar. É justamente quase a mesma palavra traduzida para o Espírito Santo em João capítulo 14, verso 16, que é o Paráclitos de Deus. O Espírito Santo é aquele que exorta, não só consola, não somente intercede ou defende, mas ele também exorta. E assim, dessa forma, o que fala em línguas, afirma Paulo, ele edifica a si mesmo, porque só ele sabe aquilo que ele está falando. Só ele conhece o significado das palavras que ele pronuncia. Mas a partir do momento que nós profetizamos, ou seja, nós espalhamos uma mensagem que é entendida, que é compreensível, nós estamos edificando a igreja, ou seja, nós estamos chamando através da mensagem pessoas para fazerem parte da igreja. É dessa forma que edificamos a igreja. E, por fim, em Provérbios 25, verso 11, nós temos a conhecida declaração de Salomão em relação à palavra, que no hebraico é davar, que é comparada com uma maçã de ouro. Diferente das outras maçãs que aparecem por aí. A palavra dita ao seu tempo, que é justamente a maçã de ouro numa bandeja de prata. É a palavra apropriada, é a palavra pensada 10 ou mais vezes antes de ser pronunciada.
com base na nossa santificação. E quem nos santifica é o próprio Deus. É o pensar antes de falar. E dessa maneira, ele até dá o exemplo no verso 12, a repreensão dada por um sábio a um ouvido atento. É interessante que essa palavra sábio aqui, ela pode ter muitas traduções. Uma delas é professor, erudito, ensinador, conselheiro, além de repreensor, aquele que repreende, é considerado o sábio. E também sábio é aquele que tem o ouvido atento, ou seja, aquele que tem a disposição para ouvir no sentido de obedecer. E todo esse contexto de palavra também tem a ver com Cristo. Porque Ele é, segundo João, a palavra. Ele é a palavra de Deus encarnada. E a palavra de Deus encarnada sempre fez menção à palavra escrita. É dela que nós tiraremos a edificação. Portanto, a nossa escolha é justamente uma só. Palavra, como disse no início, ela é neutra. O significado que vai ser atribuído à palavra, ou seja, se ela vai ser boa ou vai ser má, vai depender de quem a pronuncia. Se essa pessoa é santificada por Deus, a pessoa do Espírito Santo, as palavras serão boas. Serão como maçãs de ouro em bandejas de prata. Elas serão escolhidas, apropriadas, pensadas. Mas se a pessoa não vive sendo santificada por Deus, as palavras até podem ser palavras bíblicas. O ensinamento pode ser bíblico. Mas como não existe santificação, as palavras serão malditas. Haverá um sussurro, a fofoca, a calúnia, a injúria. E como sempre, nós temos o dever e também o direito de escolher qual desses dois caminhos nós iremos seguir. Que Deus nos abençoe. E que nesse sentido das palavras, que também tem a ver com oração, também tem a ver com comunhão, também tem a ver com estudar a palavra, que entregar o nosso coração a Deus nesse sentido possa ser a nossa decisão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor soprou e revelou a Tua palavra à humanidade. Agradecemos porque ela está através de Cristo, ela está escrita através da Bíblia. E nesta noite que o Senhor nos abençoe e que firmemos a decisão e o propósito de que as palavras que saírem da nossa boca sejam para verdadeiramente edificar, para construir e também para contribuir com a Tua missão na terra. Abençoa, por favor, as pessoas com quem entramos em contato e dessa forma que o Espírito Santo esteja sempre em nós. Que a nossa decisão, Senhor, possa ser de não entrar justamente ao lado de Satanás, que apenas continua com a fofoca, com a injúria e com a calúnia, mas que seja para pronunciar aquilo que o Senhor revelou através da Tua palavra e a mensagem do juízo de Deus e da Tua breve vinda neste mundo. Amém. Fica conosco e nos acompanha de volta para casa. Nos dê um restante de semana feliz em Tua companhia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas, obrigado.
Deu certo. Deu. Você quer deslogar aqui? Não, tranquilo. Se você já tinha feito o off lá, pra mim tá tudo certo. Eu não fiz. Peraí, deixa eu fazer aqui que eu não fiz. Ah, tranquilo. Não quer dizer o encerramento da transmissão.